culto hoje contando uma experiência que eu tive essa semana passada, não me lembro, foi o comecinho dessa semana. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. Senhor, e aquilo mexeu comigo, porque o Flavinho entrou com vergonha de entrar, tal, achando que não ia conhecer ninguém. E a minha primeira impressão que eu entrei, foram vários irmãos aí. Paz do Senhor, a paz, irmão. Oi, irmão, oi, tudo bem? E aí a gente entrou um pouco mais, e na parte de baixo, no pátio, tinha mais alguns irmãos. E Deus falou comigo aquele dia. E algo que Deus falou comigo é que aquilo é possível, e aquilo que aconteceu lá, por mais simples que seja, aquilo só foi possível porque as pessoas que se envolvem no Evangelho, as pessoas que ouvem de Deus, elas levam a palavra onde quer que elas estejam. E esse é o nosso compromisso como cristão, é o seu compromisso como cristão. Independente de onde quer que você vá, onde quer que você esteja, é levar a palavra de Deus, é dar testemunho, é falar para as outras pessoas aquilo que Cristo fez na tua vida, aquilo que Cristo fez na minha vida, na nossa vida. E aquela boa impressão que eu tive lá, aquele bom acolhimento das pessoas, aquela boa recepção, isso pode se tornar possível em qualquer lugar que a gente vá. Para isso, aonde quer que você vá, onde quer que você esteja, fale da palavra do Senhor, dê bom testemunho, convide para vir à igreja. Esse é um dos nossos compromissos com Cristo. É para isso que Deus tem ensinado da palavra a você. É para isso que Deus nos resgatou. É para isso que Deus nos escolheu, e Ele ainda não nos levou para junto dEle. É porque Ele tem um objetivo na tua vida, na minha vida, na nossa vida. E esse objetivo é falar de Cristo, é evangelizar. E eu quero que você feche seus olhos. E se você ainda tem receio de falar da palavra do Senhor, se você ainda tem receio em anunciar o Evangelho, em abrir a tua boca e dizer que você é de Cristo, que Deus é o teu Senhor, nessa noite nós vamos orar para que você quebre essa barreira, para que você abra o teu coração e não tenha vergonha de mais nada, nem de ninguém. E onde quer que você esteja, você declare que Deus é maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado o privilégio, ó Senhor, de levar a tua palavra àqueles que precisam. O Senhor tem nos dado o privilégio, ó Pai, de levarmos a palavra àqueles que não conhecem ainda a Ti, Senhor. E usa, ó Pai, cada uma dessas pessoas, ó Senhor, que estão aqui, cada uma dessas pessoas, ó Pai, que onde quer que estejam, Senhor, elas conheçam esse Deus vivo. Quebra qualquer barreira, ó Pai, que tenha impedido elas de falar da Tua palavra. Quebra qualquer vergonha. Derruba, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que talvez tenha impedido ela de anunciar o Evangelho. Abra o nosso entendimento, ó Senhor, porque é para isso que o Senhor tem nos chamado, ó Pai. E é nessa noite, ó Senhor, eu quero orar, e nós oramos para que nós possamos sair daqui, ó Senhor, com essa visão aberta, com essa vontade, com esse desejo de anunciar, de falar, de pregar, de dar bom testemunho, para que outros também possam conhecer a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, nos dá essa direção, ó Senhor, nos dá discernimento, sabedoria. Obrigado, Senhor.
Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Amém? Amém? Olha para quem está do teu lado e diz assim para ele, ó: anuncie a palavra do Senhor. Pregue, dê bom testemunho. Amém? Louvemos em nome de Jesus. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Tu viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele,
somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Louvado seja o Senhor, amém? Amados, em meio a esse louvor, eu gostaria de pedir para você sair do seu lugar, amém? Esteja cumprimentando os irmãos, quantas pessoas você puder conseguir cumprimentar. Você que está nos visitando, seja bem-vindo. Que você também possa sair e cumprimentar e fazer parte aí desse agir, desse mover, amém? Louvemos em nome de Jesus. Justificado eu vou, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui,
santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. 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 Aleluia. Amém. Pega esse envelope que está na cadeira. Mesmo você que nessa oportunidade não for trazer o seu dízimo, a sua oferta, pega esse envelope assim mesmo. E nós juntos estaremos orando. Amém. Que você possa ir mesmo com o seu envelope vazio, se achegar ao Senhor, agradecer, reconhecer. Amém. Ergamos nossos envelopes e oremos em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, ó Senhor, nós aqui, ó Pai, neste momento, ó Senhor, com o coração voltado a Ti, ó Senhor, com essa oração, ó Pai, nós queremos nos achegar a Ti, Senhor, em agradecimento, ó Pai, e que o Senhor possa receber a nossa oração, ó Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta. Recebe ali, ó Pai, o nosso entendimento em saber que o Senhor quem tem nos sustentado. E aqui, ó Senhor, o que eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, é nos dê discernimento, ó Senhor, para sabermos confiar em Ti, entregar nas Tuas mãos, ó Pai, aquilo que ainda nós temos retido, ó Senhor, aquilo que nós ainda achamos que é nosso, ó Pai, mas com o poder na Tua palavra e com o Teu Espírito Santo nos auxiliando, ó Pai, nós queremos entregar a Ti, Senhor, porque nada é nosso, ó Pai, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelas Tuas infinitas misericórdias, ó Pai, o Senhor tem confiado em nós, ó Pai, grandes coisas o Senhor tem confiado em nossas mãos, ó Senhor, e é por isso que neste momento nós Te agradecemos, ó Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor. Amém. Em meio a esse louvor, você possa vir aqui à frente.
esteja depositando seu envelope nos gasofilaços que estão aqui. Enquanto nós ministramos esse cântico, você venha e adore em nome de Jesus. Sou eu, Senhor, quem sou eu? O filho de homem para que me visite. Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos. Com a tua glória tens me coroado. Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? O filho de homem pra que me visite. Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos. A tua glória tens me coroado. E hoje dentro em meu coração eu pergunto, Senhor, o que posso fazer para te servir melhor? E toda a glória que tu me deste eu devolvo a ti, me rendendo aos seus pés. Sobre as nações, glorioso Filho do homem, rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos. Sobre as nações, glorioso Filho do homem. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? O filho de homem pra que me visite. Fizeste-me por um pouco menor do que os anjos. A tua glória tens me coroado. E hoje dentro em meu coração eu pergunto, Senhor, o que posso fazer para te servir melhor? E toda a glória que tu me deste eu devolvo a ti, me rendendo aos seus pés. Quem sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, tu reinas sobre as nações.
sou eu. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Quem somos nós, ó Pai, sem a tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor Deus, pela tua presença, ó Pai. Esteja, Pai, derramando as tuas bênçãos, Pai, as tuas maravilhas, Pai, sobre o teu povo, Senhor Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. A igreja do Senhor pode se assentar, amém? As crianças indo para suas classes e a palavra com o pastor Tony. Glória a Deus. A graça e a paz, amados, amém? Que Deus possa estar nos abençoando nesse sábado quente, né? Tá dando uma melhoradinha com o climatizador, né? Mas aqui ainda tá muito quente aqui, não, né? A gente vai precisar dar uma mudada nesse negócio aqui. O vento chega aqui, mas não chega o suficiente para refrescar. Queridos, dando continuidade ao final de semana, que nós chamamos de abençoado. Ontem eu mencionei aqui que nós íamos falar um pouquinho sobre o que a ciência e até mesmo o meio religioso, até mesmo o meio cristão, ele fala acerca do acontecimento que está para ser realizado aí, para acontecer, né? Na madrugada do dia 27 para o dia 28, né? Que é chamada aí de superlua, chamada de lua de sangue. E com isso, né, se trouxe aí uma série de preocupações. Se você pesquisar na internet lua de sangue, você vai encontrar coisas aos montes lá. Coisas sérias, pessoas que pesquisaram de maneira séria. E situações também aí que extravasam ali até mesmo as mais variadas fantasias aí, né? E eu me propus falar um pouquinho sobre isso, né? Acerca disso aí, né? O que envolve, né? O que está realmente, por que tem tanta agitação, por que as pessoas, né, falam tanto sobre essa questão da lua de sangue, né? Que é um acontecimento de uma certa forma natural. É que junto com esse acontecimento há outros fatores que coincidem, né, se é que podemos chamar de coincidência, com esse eclipse lunar, né? E um texto que se fala muito, que se menciona muito, né, inclusive por causa desse acontecimento da lua ficar avermelhada, né? É o texto lá em Joel. Eu peço que você abra sua Bíblia lá em Joel capítulo 2, verso 31. Eu tentei preparar alguns slides, inclusive vou precisar de som aqui, viu? Tá? Vou precisar do som aqui, já lhe conectei. Tá bom? Dá um jeito para mim aqui depois. Joel capítulo 2, verso 31, conforme você for encontrando, né? Mais difícil de encontrar, né, Joel? Mas se for encontrando, vai se colocando de pé e vai ajudando quem está perto de você. Joel capítulo 2, versículo de número 31. Então você vai ajudando aí, lá no Antigo Testamento. Conforme você for encontrando, você vai ajudando quem está perto de você. Tá certo? Conforme você for encontrando, você vai se colocando em pé. E vai buscando também essa ajuda aí. Joel capítulo 2, versículo de número 31, tá? Joel 2, verso 31, ok? Vamos aguardar um pouco mais aí que o pessoal possa achar esse texto. Porque é em cima desse texto que se tem, inclusive, muito falatório, muita coisa, né, sendo escrita, mencionada, enfim, tem uma série de coisas aí baseado nesse texto, tá? E nós vamos usar ele como base, mas vamos ver que o caminho é outro, que a direção é outra, tá bom? Joel capítulo 2, versículo 31, amém não? Então diz assim o texto sagrado: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos ler novamente? O sol se converterá em trevas e a lua
em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, pedimos aqui que o teu Espírito Santo possa ensinar-nos, possa nos dar a direção, ó Pai. Não queremos aqui, Senhor, ó Pai amado, trazer nenhum alarde, apenas aquilo que a tua palavra ensina, aquilo que a tua palavra, ó Deus, demonstra, aquilo que a tua palavra, ó Pai amado, ó Deus, faz nas nossas vidas, ó Pai, que é nos transformar, que é nos despertar, que é, ó Pai amado, nos encaminhar para perto de Ti. Então, ó Deus, venha com o Teu Espírito Santo e venha sobre cada vida aqui presente, venha, Senhor, ó Pai amado, agindo, operando, tocando, fazendo, ó Pai amado, as mudanças que precisam ser feitas, e cada um de nós possamos sair daqui abençoados pelo ensino da Tua palavra, pela Tua palavra em nosso coração. É a nossa oração, o nosso pedido, o nosso agradecimento, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podemos assentar, queridos. Glórias a Deus. Aleluia. Devido a esse texto, gente, muitas pessoas estão preocupadas com isso que está para acontecer agora, dia 27, né, dia 28, é uma madrugada. E as pessoas estão preocupadas achando que isso aí é um sinal, né, para o final dos tempos, né? Eu vou dizer uma coisa para você, muito séria. Sinais para os finais dos tempos, amados, Deus vem revelando há muito tempo, tá? Vem revelando já há décadas, vem mostrando. Ah, mas então não aconteceu, então Deus está atrasado, tá? Não, Deus ele sabe exatamente a hora de atuar. E uma coisa que eu quero aqui já deixar aberto no seu coração é que o dia e a hora ninguém sabe, tá certo? Tá bom? O dia e a hora em que a igreja será arrebatada, o dia e a hora em que Jesus Cristo voltará, ninguém sabe disso a não ser o Pai. Tá bom? Então, toda e qualquer insinuação de contas, de estratégias, e puxa calendário disso, e puxa calendário daquilo, e faz conta disso, e tem sinal disso aqui, tem sinal daquilo ali, mas a palavra de Deus diz um negócio aqui, que dá a entender que é isso. Queridos, nós vamos terminar aqui essa ministração, e eu tenho certeza que nós vamos terminar aqui com você tendo paz no seu coração, amém? Tá? Não precisa ficar preocupado, agoniado, quando vai ser, o que vai acontecer, o que está faltando. Fica tranquilo quanto a isso. Mas é importante que a gente dê algumas explicações a respeito desse fato, né, desse acontecimento aqui, tá certo? Então, como eu disse, mas na madrugada do dia 27 para o dia 28, vai ocorrer aí um eclipse lunar, tá? Que coincide, tá bom? Coincide, isso já aconteceu em outras épocas, já aconteceu em outros tempos, esse tipo de coincidência, que não é uma coincidência, mas na verdade é um processo, tá? Deus, ele criou todas as coisas, amém? Criou esse universo, amados, como um reloginho. Esse universo, ele funciona como um reloginho, gente, tá? Os seus planetas, estrelas, enfim, tudo que envolve o nosso universo tem a sua órbita, tem a sua distância correta do Sol, enfim, tem tudo certinho, né? Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas se o nosso planeta fosse alguns metros, né, não precisa ser muita coisa, fosse um pouco mais perto do Sol, nós não iríamos suportar, ou não haveria condições de ser habitável, tá? Porque seria muito quente. Se ele fosse um pouquinho mais afastado do Sol também, não haveria condições de ser habitável, porque ele seria muito gelado. O nosso planeta está na posição certa, no lugar certo, porque Deus colocou ele lá. Amém? Tá? Então Deus está no controle de todas as coisas, amém? Isso que está para acontecer, amados, não é nada surpreendente, não é nada escabroso. Já aconteceu em outros tempos, já aconteceu em outras épocas, nós vamos ver isso, né? Inclusive, eu não sei se vai dar certo aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo aqui. Inclusive esse vídeo está no Facebook, viu, gente, né? Foi o Al que preparou. Eu vou soltar um pouquinho aqui, tá? Segura um pouco o som aí, tá? Só vou abrir ele aqui, talvez ele vai sair já fazendo algum som. Ih, não era para fazer isso. Oh, Jesus. Não era para apertar o C. Aguenta um pouquinho, gente. Falhas técnicas, né? Falha no sistema, né? Moda falar que tem falha no sistema, né? Qualquer coisinha é o sistema que caiu, que não sei o que e tal, né? Então, vamos ver aqui. Uau.
Tá saindo som aí, não? Beleza? Então eu vou começar do início aqui. Vocês aguentam aí, tá? Você segura a onda aí que eu vou mudar aqui o projetor. Esse vídeo, inclusive, como eu disse, tá no Facebook, né? O Al, ele colocou no Facebook e traz a explicação certinha de como vai ser, no caso, essa... Vou soltar o som aí, tá, gente? Pode liberar aí. Inclusive já aconteceu várias ocasiões. É claro que não é tão raro, né? Nesse século, né? Durante 100 anos aconteceu aí 5 vezes, tá? E acontece agora, né? No dia 27, aí pro dia 28. E vai acontecer só em 2033 agora, novamente, esse tipo de situação, né? Não somente a questão do eclipse lunar. O eclipse lunar ele acontece, né, com mais frequência. Mas o fato da Lua estar mais próxima do planeta, mais próxima da Terra, juntamente coincidindo, né, pode dizer, com o eclipse, né, isso acontece com menos frequência, tá certo? Então, dia 27, a Lua vai dar um espetáculo para nós aqui, né, vai ser um luar tremendo. Imaginem, 14% maior do que ela já apresenta quando ela está cheia. E 30% mais brilhante do que ela já apresenta quando está cheia. Então vai ser um dia praticamente, né? Vai ser um dia bonito, inclusive a noite ali bem clara nesse sentido, né? Então, isso é comum, tá? Isso já ocorreu, como foi falado aí, em outros tempos, em outras épocas, né? E então não se tem muita coisa a ficar preocupado com isso. Mas tem um outro fator, né? Além de ser um eclipse lunar, além de a Lua estar bem próxima do planeta, tem um outro fator. É o chamado de tétrade lunar. O que é um tétrade lunar, gente? Uma tétrade de eclipses lunares é um conjunto de 4 eclipses totais consecutivos. Tá? Então, quer dizer, eclipses totais da Lua acontece 4 vezes, um atrás do outro, né? Não é num dia, não é no mesmo mês, mas cada vez que acontece um eclipse, vai ser total e acontece por 4 vezes. Chama-se de tétrade lunar, tá? E esse tétrade lunar também costuma acontecer, né? Todos os anos, gente, pra você ter uma ideia, todos os anos entre 2 a 4 eclipses da Lua ocorrem, tá? Todos os anos, de 2 a 4 eclipses da Lua ocorrem, isso é natural. Mas
quando a Lua está mais próxima da Terra, já é uma raridade. E quando acontece, tá, de haver uma sequência de eclipses totais, tá? E então isso se torna uma raridade, né? Assim, não tão raro, porque já aconteceu, e várias vezes já aconteceu, mas acontece com pouca frequência, tá certo? E quando ocorre essa série de 4 eclipses totais consecutivos, se chama aí, né, esse grupo de eclipses de tétrade, né? E será uma tétrade, né? Talvez um fenômeno que está chamando a atenção, porque são coisas que estão coincidindo muito. Um eclipse lunar, com a Lua bem próximo da Terra, e dentro, inclusive essa aqui vai, dentro dessa série de 4, essa aqui vai ser a 4ª vez consecutiva que ocorre o eclipse total da Lua, tá certo? Isso já aconteceu no século passado, no século XX, né? Já ocorreu em 5 oportunidades. Não deu tempo de fazer os slides, amados, ficou meio complicado, mas estou tentando passar. Tá? A primeira tétrade, né, no século XX, no século passado, aconteceu em 4/6, né, em 4 de junho de 1909, aí depois em outubro de 1909, depois aconteceu em maio de 1910 e em novembro de 1910, tá? Então vocês podem observar que há um período ali, há um distanciamento, né? Mas que toda vez que ocorreu o eclipse da Lua, ela foi total, ocorreram nessas datas aí. A segunda aconteceu em 1927, né? Em junho, dezembro e novembro de 28. Depois aconteceu na década de 40, né? No finalzinho da década de 40, em abril de 49, outubro de 49, abril de 50, setembro de 50. A quarta tétrade no século passado aconteceu em abril de 67, outubro de 67, abril de 68, outubro de 68. E a última que ocorreu foi em 1985, começou em 85, né, e entrou o ano de 86. Foi em maio de 85, outubro de 85, abril de 86 e outubro de 86, tá? E essa tétrade aqui, essa última que está ocorrendo, nós vamos entrar nela. A primeira eclipse dessa tétrade que nós estamos vivendo aconteceu. Cadê a data aqui? Aconteceu no dia 15 de abril de 2014. Foi a primeira eclipse total da Lua. Depois, no dia 8 de outubro de 2014, aconteceu a segunda eclipse. No dia 4 de abril desse ano, aconteceu a terceira eclipse. E agora, dia 27 para o dia 28, acontece a quarta eclipse. Então, já vai se juntando alguns fatores nesse sentido, né? Eclipse lunar, a Lua chamada de superlua, porque está bem próxima da Terra, né? Ocorre na mesma, né? na mesma data, e está dentro de uma tétrade, algo que também acontece com pouca frequência, mas acontece. Então, quer dizer, são vários fatores que coincidem, né? Que, na verdade, já ocorreram. Eles são raros, mas já ocorreram. Está dando para entender mais ou menos, amados? Amém? Amém? Então, tá bom. Então, nós estamos aí para presenciar o quarto eclipse, né? Fechando a tétrade nesse sentido. Então, são 3 fatores aí que coincidem, que fazem com que todo mundo fique preocupado e aquela coisa toda. E ainda existe ainda um outro fator, que algumas tétrades, tá? Algumas tétrades, né, nessas já ocorreram, algumas coincidiram com as festas judaicas, tá? Com as festas, o povo judeu tem, né, nós encontramos isso na Bíblia, e eles guardam essas festas até hoje. Páscoa, festa dos tabernáculos, Yom Kippur, festa das trombetas. Tem uma série de sequências aí, inclusive em algumas Bíblias tem as festas judaicas ali, ou no final da Bíblia você encontra ali as festas judaicas e as suas datas e tudo mais. E algumas dessas tétrades ocorreram exatamente quando tinha as festas judaicas, tá? Por exemplo, deixa eu achar aqui. Em 1900, aliás, tem uma tétrade que aconteceu anterior, que eles conseguiram descobrir, porque é um fator tão comum, vamos dizer assim,
que eles conseguem fazer cálculos e eles sabem quando vai ser a próxima e sabem quando aconteceram as anteriores. Porque, como disse, Deus criou o universo como um reloginho, gente. Então, é tudo calculado e eles conseguem deduzir isso. E tem uma tétrade que aconteceu em 1492. E essa tétrade bateu certinho com as festas judaicas. Em 1492, se eu não me engano, foi Páscoa e Festa dos Tabernáculos em 42, e depois Páscoa e Tabernáculos em 1493. E aí começaram, né, foi onde se tinha ali um calendário mais fixo, porque o nosso calendário, na verdade, já sofreu bastantes alterações, gente, né, desde 1300 para cá que ele se mantém mais fixo. Mas o nosso calendário tem sofrido alterações aí, então é imprevisível você, né, querer calcular as épocas e os tempos. Deus providenciou até isso, gente. Ele bagunçou o calendário. Você pode ter uma ideia, se você pesquisar na internet, calendários, né? Você vai encontrar calendário maia, calendário judaico, calendário muçulmano, calendário chinês. Cada um começando com uma data diferente. Tá? Então, quer dizer, Deus providenciou essa Babilônia aí de calendários, né? Essa Babel, melhor dizendo, de calendários, exatamente para a gente não ficar fazendo cálculo. A gente não ficar se preocupando que, tal data, isso, faz a soma disso, faz a soma daquilo outro e tal. E a gente fica quebrando a cabeça com datas, gente. E Deus já providenciou isso para ninguém ficar aí doido. E tem gente que quer ficar doido, né? Vai deduzindo determinadas datas. Então, em 1492, teve uma tétrade que coincidiu com as festas judaicas, né? Em 1949, a terceira tétrade, tá? A primeira eclipse, no 13 de abril de 49, foi Páscoa. A segunda também foi Festa dos Tabernáculos, em outubro de 49. Depois, em 50, em abril de 50, também foi Páscoa de novo. Isso lá em Israel, tá, gente? Né? Contando o calendário judaico. E depois, em setembro, foi também aí Tabernáculos, tá? Geralmente acontece isso. Acontece na Páscoa, tá? Quando coincide, a tétrade coincide com o calendário de festas judaico, acontece Páscoa e Tabernáculo. Geralmente é assim, tá bom? E aí eles deduziram ali, né, também, que aconteceu essa tétrade em 1949, 1950, que coincidiu com as datas judaicas. Outra data que coincidiu também foi a de 67. Também foi Páscoa, Tabernáculo, que é a quarta tétrade, tá bom? E essa agora, 2014 e 2015, também coincide com o calendário judaico, tá? Também, né, bate certinho com o calendário judaico, com as festas do calendário judaico, melhor dizendo. A de abril do ano passado coincidiu com a Páscoa do ano passado. A de outubro do ano passado, a eclipse, que aconteceu em outubro do ano passado, coincidiu com a festa dos tabernáculos. A última eclipse lunar total da Lua, que teve agora em abril de 2005, coincidiu com a Páscoa. E essa agora, do dia 27 para o dia 28, é festa dos tabernáculos em Israel. Tudo isso faz com que as pessoas fiquem ali preocupadas, achando que é sinal dos céus, é sinal de Deus, é sinal do final do mundo, é o fim dos tempos e tudo mais. E realmente é um conjunto muito grande de fatores dentro de um acontecimento. É ou não é? Né? É uma eclipse lunar, que não é muito comum, né? Mas é um eclipse lunar. Na Lua, que vai estar, né, bem próximo da Terra, né, uma superlua, como eles chamam. Está dentro, né, é a última eclipse de uma tétrade e que está coincidindo com as festas judaicas, com o calendário de festas judaicas. Então o pessoal acha que tudo isso aí, né, faz com que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa está por acontecer, porque segundo eles, tá, na tétrade de 1492, tá, eles associam esse acontecimento da tétrade com a expulsão dos judeus da Espanha, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês terem uma ideia aqui. Acho que vai dar para jogar lá. Ó. No finalzinho aqui, ó. A tétrade de 1492, eles associam com a expulsão dos judeus da Espanha. Os judeus foram expulsos da Espanha, né? Houve aquele crescimento ali, né, no caso de
do cristão, né? E o cristão naquela época ignorante estava botando a culpa no judeu por ter crucificado Jesus, né? E não tem nada a ver, o judeu não crucificou Jesus. Os romanos não crucificaram Jesus. Quem crucificou Jesus foi o meu pecado e o seu pecado. Está entendendo isso? Tá? Nós crucificamos a Jesus com o nosso pecado. Ele foi para a cruz porque ele decidiu ir para a cruz, porque não tinha outro jeito de nós sermos redimidos dos nossos pecados a não ser o sangue de Jesus sendo derramado inocentemente naquela cruz. Tá bom? Mas naquela época lá a ignorância era muito grande e os cristãos começaram a perseguir os judeus, querendo colocar a culpa neles pela crucificação de Jesus, tá? Então em 1492 eles associam que aquela tétrade, né? Depois da tétrade ocorreu a expulsão dos judeus da Espanha. Na tétrade de 1949-1950, ela é associada à Guerra da Independência de Israel. Mas essa guerra, na verdade, ela começou em 48, não começou depois da tétrade. Ela se finalizou depois da tétrade, mas ela começou em 1948. Mas eles associam dessa forma. E a de 67 e 68, eles associam à Guerra dos 6 Dias e à Reconquista de Jerusalém. Então, quer dizer, diante dessas supostas associações, eles acreditam que essa tétrade de 2014 e 2015, também algo vai acontecer com Israel. E, amados, uma coisa que nós precisamos entender, que você que é cristão, você que lê a Bíblia, você que quer conhecer da Bíblia, você entenda uma coisa: o relógio de Deus nesse planeta, nesse mundo, é Israel. Tudo que acontece com aquela nação, você pode esperar que vai afetar o mundo todo. Tá? Então, ore muito por Israel. Interceda muito por Israel. Não só a nível de nação, mas também a nível individual, né? Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 3, quando Deus chama Abraão e promete que ele seria pai de multidões, que a descendência dele seria numerosa, e que através dele, através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Deus diz: abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Está lá em Gênesis 12, 3. Então, querido, o pessoal que se levanta contra Israel leva sobre si essa maldição. O pessoal que abençoa Israel leva sobre si a bênção de Deus. Tá? É algo que Deus estabeleceu. Israel, o povo de Israel é o relógio de Deus, tá? Nesse planeta. Tá? Mas o fato de querer associar essa tétrade com algo em relação a Israel, porque coincide com as datas, com as festas judaicas, amados, nós precisamos tomar muito cuidado quanto a isso. Para não alarmar, para não ficar preocupado de que não, realmente é o final do mundo, né? Acontecer essas coisas e tal. Querido, não é bem assim. Nós precisamos levar em consideração alguns fatos, levar em consideração alguns fatores. Primeiro fator, querido, para que você não fique, talvez aí as pessoas falam, não, mas está caindo justamente nas datas judaicas. Isso já ocorreu em outras épocas, tá? Amados, o calendário judaico, ele é um calendário lunar, tá? Ele não é que nem o nosso calendário, que é solar, tá? Nós temos 12 meses por ano, e a cada 4 anos nós temos que acrescentar um dia no mês de fevereiro, que é o dia 29 de fevereiro, para poder corrigir, tá certo? Lá em Israel, o calendário ele segue um calendário lunar, e de tempos em tempos eles têm que acrescentar, não um dia, mas têm que acrescentar um mês. Há anos lá em Israel, em que tem 13 meses, tá? Porque é um calendário lunar. Cada vez que entra a lua nova, começa-se um mês, tá? Isso vem desde os tempos antigos. Então, quer dizer, o primeiro fator que nós precisamos levar em consideração é o fato de que o calendário judaico é um calendário lunar, gente. Todo mês começa com a lua nova. E as festas judaicas seguem os períodos da lua. Algumas tétrades, que são eclipses consecutivas lunares, né? O fato de elas caírem nas festas judaicas, amados, é natural. Não acontece tão frequentemente, é claro, mas acontece, porque ele tem um calendário lunar. A preocupação, né, dos comentaristas, dos pesquisadores, dos teólogos, alguns até, teólogos aí, eles dizem que é o seguinte: a próxima tétrade,
que vai coincidir com o calendário judaico vai ser daqui a 600 anos. Então eles estão colocando ainda mais esse peso ainda, achando que essa tétrade vai ser marcante, algo que realmente vai acontecer nesses dias aí. Mas, amados, isso já ocorreu várias vezes, tá? Primeiro fator, o calendário é judaico. O calendário judaico, ele é lunar, tá bom? Segundo fator, na história de Israel, gente, presta atenção numa coisa muito importante nisso. Na história de Israel, já aconteceram tantas coisas, mas tantas coisas, não só o que você tem na sua Bíblia, mas depois, né, extra-bíblico, né, na história da humanidade. Se você for pesquisar a história dos judeus, gente, você vai ver que quantas coisas ocorreram com eles. Coisas boas, coisas ruins, coisas significativas, coisas importantes, mesmo quando não houve tétrades nas festas judaicas. Então, quer dizer, querer associar alguns acontecimentos, quando as tétrades caíram nas datas festivas de Israel, querido, é forçar a barra. Entendeu? É forçar a barra. Tem muita coisa que eles colocaram aqui, de 1492, eles colocaram ali que depois da tétrade os judeus foram expulsos da Espanha, por causa da perseguição ali cristã que ocorreram sobre eles. Gente, em 1290, os judeus foram expulsos da Inglaterra. Em 1306 a 1390, os judeus foram expulsos da França. Em 1498, depois da tétrade, os judeus foram expulsos de Portugal. Então, quer dizer, são acontecimentos importantes que ocorreram em épocas em que não houve as tétrades. Então, como disse, você querer forçar alguma coisa, né? Um fator marcante na história judaica, gente, na história do judeu, o Holocausto, 1942, não teve tétrade naquele ano. E tem algo que marcou a história da humanidade, amados, o massacre aí de milhões de judeus, e que ficou conhecido como o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, comandado pelo Hitler. Não tinha tétrade em 1942. Então, quer dizer, sabe, querer levar essas ideias, levar essa questão de que não, quando há tétrade que coincide com as festas judaicas, alguma coisa acontece com Israel. Querido, já aconteceu tanta coisa com Israel, tanta coisa, que não precisou da tétrade, não precisou de uma lua de sangue, não precisou de uma sequência de eclipses lunares. Em 1948, antes da tétrade de 49, antes, é criado o Estado de Israel. A ONU decide, vamos firmar, vamos criar o Estado de Israel, vamos oficializar a nação de Israel, porque até aquele tempo os judeus estavam espalhados no mundo inteiro. E eu não sei se você sabe da história, mas foi o brasileiro que deu o voto final, apoiando Israel para ser um Estado, para ser uma nação. A coisa era feia, gente. A briga era grande. 1948, antes da tétrade de 49. Quer uma data mais marcante do que essa, gente? Aonde nasceu oficialmente para o mundo, vamos dizer assim, o Estado de Israel, a nação de Israel. E não tinha tétrade nenhuma, não tinha eclipse de lua nenhuma, não tinha nada naquele ano assim que pudesse dizer, os céus estão dizendo isso. É verdade, em 67 ocorreu a Guerra dos 6 Dias, né? Mas, queridos, querer dizer que toda vez que uma tétrade, uma sequência de 4 eclipses lunares, coincide com as datas judaicas, querer dizer que isso é um sinal, é forçar a barra, tá? É forçar a barra. Outro ponto a ser observado, gente, é o seguinte: se nós formos considerar a associação, né,
das tétrades que caíram nas mesmas datas das festividades de Israel, o acontecimento é bom ou é ruim? Tirando de 1492, você pode observar que 49 e 50, 67 e 68, embora havia guerra, mas for em favor de Israel. Em 50, em 49, melhor dizendo, Israel aí no caso estava fechando, né, conseguindo realmente a sua independência, porque o fato da ONU ter declarado que Israel se tornava um Estado, não quer dizer que eles estavam livres, tinham que ir lá e conquistar a terra de novo, gente. E lá tinha todo tipo de gente. Então, apesar de ter sido uma guerra, a guerra da independência, foi uma guerra que favoreceu. Em 67, 68 também, a guerra dos 6 dias, onde eles retomaram Jerusalém, né? Também foi algo que favoreceu. Então, quer dizer, é algo bom ou é algo ruim? Se formos levar em consideração que as tétrades que acontecem nas festas judaicas é um sinal para Israel. Mas é um sinal bom? É um sinal de que vai acontecer algo bom ou algo ruim? Então são pontos que nós devemos levar em consideração, querido, porque nós vamos encontrar, se você pesquisar isso na internet, você vai encontrar as mais variadas opiniões. E eu quero que você pense, eu quero que você raciocine, tá? Deduzindo dessa maneira, observando dessa forma, vendo dessa forma, tomando esse cuidado de não ficar sendo levado por sensacionalismo, mas também não ficar totalmente cético, porque o final dos tempos está aí, gente, os acontecimentos ocorrem, mas não vai ser por causa de uma lua cheia com um eclipse dentro de uma tétrade que vai fazer a mudança da história. Quem faz a mudança da história é Deus. Amém? Está entendendo isso? Então, você compreendendo esse tipo de coisa, querido, é importante que você, né, fique tranquilo quanto aos falatórios, porque ainda não está se falando muito também na televisão, aquela coisa toda, porque é só na outra semana, né? Dia 27 é depois do outro final de semana, não é nessa semana aqui, na outra ainda, né? Mas a gente encontra muita coisa na internet, algumas pessoas aí postam preocupadas com esse tipo de coisa, né? Enfim, né? Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento, de não fazermos aí alardes, fazermos aí no caso, né, qualquer tipo de alarde em relação de que não é um sinal, né, é sinal dos céus, tal. As pessoas citam textos bíblicos, pegam textos isolados e tentam interpretar de uma forma. Respeitamos aí com certeza toda e qualquer opinião, mas eu quero que você pense, eu quero que você avalie por si só, sabe? E se você for observar, esses acontecimentos aí são acontecimentos forçados. Para você ter uma ideia, mas eles conseguiram puxar, não sei de que forma, porque acho que nem a NASA conseguiu fazer isso. Eles puxaram ali, mas que as tétrades anteriores, né, que nem essa de 1492, eles foram buscando ali através de cálculo, não sei de onde fizeram o cálculo, porque nem a NASA, eu entrei no site da NASA, gente, para poder pesquisar as tétrades que haviam ocorrido, mas nem a NASA tem esses dados direito, né? E eles conseguiram puxar, mas até a crucificação de Jesus. E sabe aquela hora em que, né, Jesus está lá e escurece, o dia escurece e começa a haver um terremoto, sabe dessa hora na crucificação? Eles falam que aquilo lá foi um eclipse. Gente, nenhum eclipse dura 3 horas. Nenhum. Se estourar é 1h30, mas é muita coisa ainda. Então, as pessoas vão forçando. Então, quer dizer, tem que tomar muito cuidado com aquilo que você de repente pesquisa na internet, naquilo que você olha na internet. A internet é uma ferramenta maravilhosa, mas tem muita porcaria, gente. E quando eu falo porcaria, eu não estou falando só da parte de coisas ruins, não. Mas até mesmo de pessoas que, sabe, vão na onda, vão no sensacionalismo, vão, né, no fluxo daquele sensacionalismo ali e acabam distorcendo as coisas. E eu quero que você pense, eu quero que você avalie sobre isso. Com certeza há muitas coisas acontecendo juntas nessa tétrade de 2015. Tem muitas coisas aí acontecendo, lua mais próxima, né? Mais uma vez caindo, né, essa última tétrade na festa de Israel. Mas, querido, vamos, né,
usar a inteligência que Deus nos deu. Não vamos ficar alarmados quanto a isso, quanto aquilo outro. E aliás, gente, nesses últimos tempos, né, o que já se falou de final do mundo é uma coisa impressionante, né? É ou não é? Desde o bug do milênio, o pessoal está esperando o fim do mundo, gente. E nós sobrevivemos até agora, gente. Olha que maravilha, né? Bug do milênio, virada do milênio, né? Teve o calendário maia, né? Teve até um grupo evangélico, se é que pode chamar de evangélico, que falou que em 2007 o negócio ia acontecer, né? Calendário maia, e agora ainda tem mais essa coisa aqui. Então, amados, não se desespere, não fique alarmado, né? E nós que temos Jesus Cristo no coração, amados, nós que temos uma certeza da salvação por causa de Jesus na nossa vida, não porque nós somos melhores, não porque nós temos algo que possa, né, dar esse aval de salvação, não, nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, e através dessa crença, Ele há de nos salvar, né? E é claro que a gente não fica preocupado muito com essa questão do fim do mundo, isso, aquilo, outro, né? Quem fica preocupado muito é quem não sabe que vai virar, que fim vai ter. Quando você tem a certeza de que você é de Deus, e que através disso você tem a salvação eterna, você não fica preocupado quando a coisa vai acontecer. Mas você ouve muitos rumores, você ouve muita conversa, você ouve muita coisa ali voltada nesse sentido. Então tem que tomar um cuidado sobre isso, tem que tomar um cuidado nesse aspecto, tá? E amados, o problema não está nas tétrades que estão associadas com as festas judaicas. O problema não está nisso, mas sim nos acontecimentos que os homens estabelecem dentro disso. Há acontecimentos, amados, por surgir exatamente nesse período, e que não tem nada a ver, foram os homens que decidiram isso. Foram pessoas que resolveram que nesse período iam fazer esse tipo de coisa. Para você ter uma ideia, nessa semana, não sei se essa semana que terminou ou se essa que vai começar, acho que é essa que vai começar. Vai ter a 70ª, né? Já teve 70, essa é de número 70, a 70ª Assembleia da Organização Unidas, da ONU. Né, número 70, é um número profético, vamos dizer assim, né? Tem as 70 semanas de Daniel. E alguns acontecimentos, amados, que vão ocorrer, né, no decurso dessa semana, que vai ser agora, acho que começa agora segunda-feira, e vai até o começo de outubro, ou seja, a tétrade termina exatamente em meio a isso. E muitos, presta atenção, muitos se utilizam disso, tá? Nós não precisamos, amados, de sinais disso, sinal daquilo, precisamos apenas da nossa fé em Jesus Cristo, mas pessoas precisam de sinais, e elas creem que essa data, essa época, é uma época propícia para fazer isso, fazer aquilo outro. E nessa 70ª Assembleia da ONU, gente, quem vai estar lá falando com mais de 193 nações ligadas à ONU, vai ser o Papa Francisco, tá? Essa semana aí começa aí a 70ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que durará até os primeiros dias de outubro, e essa Assembleia estabelecerá, olha só essa Assembleia como ela é importante, ela vai estabelecer os programas de trabalho para os próximos 15 anos. O Papa Francisco é o 4º Papa a visitar a ONU, e ele será o primeiro pontífice a intervir no contexto da programação da agenda das Nações Unidas. Para quem é místico, amados, isso é um acontecimento fantástico, né? Tem ali um porta-voz do Vaticano, ele diz que a visita do Papa é histórica. E ali vão traçar, né, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, quer dizer, nessa reunião ali, né, vai se tratar como é que vai ser, né, o programa de sustentabilidade daqui para frente nos próximos 15 anos. E acontece exatamente nesse período onde se finaliza a tétrade, né? O Papa Francisco vai estar na ONU na próxima sexta-feira, dia 25, tá? E houve toda uma mudança lá de protocolos e tudo mais e tal, né? E o porta-voz ele disse, né, que seguramente que o Papa vai deixar marcas profundas ali na ONU.
Então, amados, né, tudo isso daí, né, envolve, né, um processo de que os homens é que estabelecem as mudanças. São os homens que estabelecem as circunstâncias. Mas nem por isso quer dizer que Deus não está no controle. Deus continua no controle. E um fator interessante dentro dessa 70ª Assembleia da ONU, gente, é que eles vão tratar muito sobre a questão do meio ambiente. Eles vão falar muito sobre a questão do meio ambiente, vão falar muito a questão da sustentabilidade, e a questão do clima, a questão, né, do aquecimento global, da camada de ozônio, enfim, uma série de coisas nesse assunto, gente. E talvez você não conheça isso, talvez você não saiba, né, de alguns fatores, de alguns acontecimentos, acerca principalmente da questão do meio ambiente. Tem, acho que eu não coloquei aqui, deve estar aqui, deixa eu ver se está aqui. Ou eu coloquei aqui. Tá. Amados, teve há um tempo atrás, eu não me recordo agora quanto tempo, mas teve um professor da USP, que ele é entendido em climatologia. E já faz 26 anos, ele não é somente entendido em climatologia, mas ele se destacou na questão de ser, né, no caso aí, de estar cuidando dessa área, né, de ensinar, de pesquisar sobre o clima, especificamente na Antártida. Tá? E ele esteve no programa do Jô Soares, e eu tenho o vídeo aí, mas o vídeo é longo, então não dá para passar todo ele aqui. Mas ele disse lá no programa, gente, que esse negócio de aquecimento global, esse negócio de camada de ozônio, isso é tudo uma farsa. Tá? Tem um outro entendido também, né, estudioso, um tal de Luiz Carlos Molion. Ele também bate de frente com esse negócio de que aquecimento global, né? Ele falou, olha, já houve épocas, né, inclusive numa entrevista que ele deu, uma reportagem, essa é muito mais longa, tem mais de 1 hora de reportagem. Ele falou o seguinte, falou, já houve épocas em nosso planeta que esteve muito mais quente do que agora. Ele citou, inclusive, se eu não me recordo, né, de 800 a.C. a 1200, 1250 depois de Cristo. Tá? Ele falou, era uma época muito quente. A década de 40 foi uma das épocas mais quentes que o nosso planeta sofreu, muito mais do que agora. E em 1940, amados, a emissão de gás carbônico não era o que é hoje. Não é? Então, quer dizer, tanto, né, esses pesquisadores como outros, eles alegam isso, que essa questão, né, que eles falam aí de que, né, tem que tomar muito cuidado, tem que evitar o desmatamento, tem que evitar, né, o desenvolvimento ali, para que não possa se acabar com as florestas, que possa tomar um cuidado. Mas a questão do meio ambiente, gente, presta atenção. É claro que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso lixo. Nós temos que providenciar recursos para que possa ser reciclado, possa ser reaproveitado, porque senão vai virar uma lixeira esse mundo. Mas essa questão do que o clima está todo atrapalhado por causa, né, de situações ali, né, de desmatamento, isso, aquilo, outro, ele falou, não tem nada a ver. Inclusive o Ricardo, ele falou, esse negócio de desgelo lá na Antártica, isso é conversa. Maré subindo, fala, não, ela sobe e desce, né? No caso, o mar sobe e desce. Diante de épocas ali, há uma variação. Uma outra hora a gente vai trazer esses vídeos aí, e a gente vai estar, no caso, pesquisando. Então o assunto vai ser em torno disso, vai ser em torno, na Assembleia da ONU, vai ser em torno do meio ambiente. Mas se isso tudo é uma farsa, como é que eles vão decidir isso? E, inclusive, gente, tem um outro vídeo aqui que eu quero que você... Segura o som para mim aí, gente, por favor. Presta atenção nesse vídeo, tá? Eu já vou soltar já, prepara, pode deixar, tá parado aqui, tá? Presta atenção nesse vídeo, amados, da TV Record, isso aqui é uma reportagem, tá? Isso aqui não é
comentário de internet, não é, né, pesquisa avulsa ali, não. Isso aqui foi uma reportagem que a TV Record fez, tá? Acerca, né, da manipulação do tempo. Presta atenção nisso. Tá dando para ouvir bem aí? Indicam que os ventos sopram sempre para o leste. Durante a seca, os ventos mudaram subitamente de direção. É claro que os soviéticos negaram tudo. Este professor de táticas militares diz que negar faz parte do jogo. Em admitir que deu início a uma guerra climática. Coincidência ou não, em 92 os Estados Unidos começaram a construir este enorme complexo de antenas no Alasca, como parte do projeto conhecido como HAARP. A sigla em inglês quer dizer Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Um nome sofisticado para um projeto que começou na Força Aérea e na Marinha Americanas. O complexo reúne 180 antenas de 22 metros de altura. Juntas elas podem apontar para qualquer alvo no céu e emitir milhões de watts de baixíssima frequência, formando uma trilha na atmosfera. Este militar americano diz que o projeto HAARP é usado apenas para fins de defesa. Mas uma outra teoria apareceu. A intensa energia jogada no céu pelo HAARP poderia ser um dos fatores do aquecimento global e das mudanças climáticas. O cientista Nick Bejic acusa o governo americano de sonegar informações e garante: as pesquisas do HAARP são utilizadas, sim, para provocar mudanças climáticas. Quando as ondas de baixa frequência atingem a camada mais alta da atmosfera, elas criam um espaço vazio e mudam a posição das áreas de umidade. O cientista simula o efeito do HAARP em laboratório. Ele produz uma nuvem dentro de um tubo.
Embaixo da nuvem há um transmissor de ondas de baixa frequência extrema. Quando as ondas são emitidas, a nuvem se move para o alto do tubo e leva junto o vapor. O HAARP é apenas um dos transmissores instalados no planeta. Há outros 20 centros de pesquisa semelhantes que funcionam em lugares secretos. Para alguns cientistas, estes transmissores são capazes de alterar o clima em qualquer lugar do mundo. Mudam a direção dos ventos e provocam grandes tempestades ou secas. Até mesmo os furacões poderiam ser provocados. Não há como garantir totalmente que esses equipamentos são usados como arma climática. No entanto, alguns fatos levantam ainda mais suspeitas. Em dezembro de 2001, cientistas da NASA, a Agência Espacial Americana, fizeram uma descoberta. Eles concluíram que vários terremotos aconteceram depois de mudanças climáticas radicais. Será que o HAARP tem alguma ligação com as duas coisas? It was in the spring of 1987 we arrived. O Dr. Brooks pesquisa terremotos. Ele trabalhava numa empresa de petróleo e gás e utilizava as mesmas ondas de baixíssima frequência do HAARP para suas pesquisas numa região do Pacífico. Sem querer, ele provocou um terremoto de cerca de 4,5 graus na escala Richter. O cientista mostra como o terremoto aconteceu nessa maquete do local. Um alto-falante produz sons muito graves e faz o solo tremer. Uma rocha que está no alto da coluna se desloca e acontece o terremoto. Várias teorias afirmam que o HAARP é responsável por terremotos em territórios inimigos dos Estados Unidos, como o Irã e o Afeganistão. Alguns afirmam também que o HAARP está ligado a um estranho fenômeno que ocorre no céu. Nos últimos anos, estranhas formações de nuvens aparecem nos céus do mundo e continuam aparecendo. Parecem apenas jatos de fumaça deixados por aviões, só que eles permanecem no céu por muito mais tempo. Às vezes por algumas horas, às vezes por dias, e formam nuvens artificiais. Nuvens que alguns pesquisadores chamam de rastros químicos. Chemtrails are deliberately sprayed by high-flying. William Thomas é autor de um livro sobre o assunto. A teoria dele é que esses rastros químicos são utilizados em conjunto com a HAARP. Segundo ele, os rastros químicos secam o ar, e o resultado de uma atmosfera sem umidade é o surgimento de secas. Agora imagine os efeitos disso no campo de batalha, causando longas secas em países inimigos, acabando com os recursos e forçando uma rendição. Na guerra climática, fazer o inverso também é possível. Chuvas devastadoras podem varrer cidades inteiras do mapa. O escritor Jerry Smith diz que os militares fazem pesquisas climáticas desde a metade do século passado. Em agosto de 1952, a pequena cidade inglesa de Lynmouth sofreu uma grande enchente. Em apenas um dia, choveu 250 vezes mais do que o normal. Jerry diz que não foi apenas um fenômeno da natureza, e sim o resultado desastroso de uma experiência dos militares ingleses para estimular tempestades. Algumas testemunhas afirmam que antes da cheia, aviões da Força Aérea Britânica sobrevoaram a região. Nick Pope afirma que há relatos de que os aviões faziam manobras estranhas e lançavam produtos químicos no ar, e que muitos documentos dessa operação desapareceram dos arquivos. Vietnã, 10 anos depois.
No auge da guerra, em 1966, outra experiência climática teria acontecido: o Projeto Popeye. Jerry Smith diz que na invasão do Vietnã, os americanos provocaram chuvas fortes. A princípio normais naquela região, mas não por períodos tão prolongados como aconteceu em outubro daquele ano. A técnica, hoje usada até na agricultura, consistia em espalhar com aviões militares cristais de iodo de prata nas nuvens sobre o território inimigo. 15 dias a mais de chuva foram suficientes para o avanço das tropas americanas. Estradas desmoronaram, as passagens dos rios foram destruídas e a resistência vietnamita ficou isolada e sem suprimentos. Um sucesso passageiro na guerra perdida do Vietnã, mas que demonstrou o poder da arma climática. Mas e os furacões? Há quem diga que também é possível produzir furacões com um objetivo militar. Muitas pessoas acreditam que o furacão Katrina foi um deles. Uma arma utilizada em sua potência máxima. 23 de agosto de 2005, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos prevê uma chuva torrencial nas Bahamas. Uma tempestade desse tamanho raramente destrói casas e muito menos mata pessoas. Mas isso mudaria em pouco tempo. O furacão Katrina se tornou um dos maiores desastres na história dos Estados Unidos. 1.800 pessoas morreram e o governo gastou o equivalente a mais de 160 bilhões de reais para reconstruir a região. Uma das teorias é que o furacão foi provocado por experiências climáticas russas e chinesas. Uma conspiração internacional, até agora sem provas. E no Brasil, o que dizem os especialistas? O Domingo Espetacular conversou com vários cientistas do clima. Neste Instituto de Meteorologia, os pesquisadores dizem que o homem pode sim dominar certos aspectos do clima, mas que não é possível controlá-lo totalmente. Para esta meteorologista, a natureza é muito complexa e os efeitos podem sair de controle. Isso pode se voltar para ele próprio, porque a atmosfera está sempre em movimento e as mudanças ocasionadas em uma região podem vir a afetar regiões bem remotas. As consequências de certas formas de manipulação climática podem ser muito graves e acontecer em larga escala. A especialista em raios acredita que ainda falta muito para o homem dominar e manipular totalmente o clima. Hoje nós não conseguimos gerar maremotos, gerar tornados em grande escala para usar isso como arma de guerra. Hoje isso é uma teoria da conspiração e é uma ficção. O professor explica que o homem até pode conseguir usar o clima como arma de guerra, mas há outros fatores a serem considerados. É válido você investir dinheiro, talento científico para esse tipo de objetivo, quando você poderia estar usando o dinheiro e o talento científico para outras questões muito mais importantes e relevantes para toda a humanidade, né? Apesar de muito polêmica, a ideia da manipulação climática se multiplica e ganha corpo até nos ambientes militares. A Força Aérea dos Estados Unidos admite que pretende ter armas climáticas para uso militar até 2025. O escritor Jerry Smith diz que as grandes potências, assim como em outras épocas, correm para dominar essas tecnologias. Ele exemplifica. Em uma guerra climática, o país que controlar a direção dos ventos poderia condenar outro a uma seca prolongada ou a uma nova era glacial. Sem exércitos, sem tanques ou bombas atômicas. Em lugar disso, raios destruidores. Chuvas torrenciais, terremotos e ondas gigantes. No futuro, quem controlar o clima será dono do planeta.
gente está preocupado com lua. Pior é o homem, gente, que tenta ter o domínio sobre todo o planeta. Uma frase que a meteorologista brasileira disse ali é interessante. Ela disse que pode sim haver uma certa manipulação, não total, mas uma manipulação, e a coisa pode sair do controle. Quando a coisa sai do controle, estão colocando a culpa no quê? Aquecimento global, degelo nas geleiras. Então, queridos, né, são coisas aí que nós devemos estar atentos, mas sem nos preocupar, sem ficar na agonia. Na questão, por exemplo, de ser usado como arma de guerra, eu não acredito que chegue nesse ponto, né? Mas para ser usado para manipular situações, manipular regiões, eu acredito que possa chegar com muita facilidade nesse sentido. O repórter no finalzinho ele disse que quem controlar o tempo no futuro vai controlar também o mundo. A nossa palavra, a palavra de Deus, melhor dizendo, a Bíblia, a nossa Bíblia, ela fala, mas que o anticristo vai promover exatamente algo que venha unificar tudo. Tudo venha a estar centralizado numa única pessoa, num único local, né? E a começar a tentar, né, promover, né, a paz, mas depois a coisa desanda. Então, queridos, nós estamos, como disse, com esse fato a acontecer aí, que é a tétrade, a chamada lua de sangue, no próximo dia 27, 28, né? Mas isso daí, mas na verdade é café pequeno. Na verdade não há muita preocupação quanto a isso, diante do que nós podemos ver aí, né? Inclusive, se pesquisar HAARP, né, você vai encontrar muitas matérias. Inclusive, se eu não me engano, não sei se passou essa semana, fiquei até impressionado, não sei se foi na televisão que eu vi, tem uma região aí, aqui no Brasil, que estava muito seco, e tem uma empresa que realiza, no caso ali, o que eles fizeram no Vietnã. Eles saem com um avião e jogam, né, aquelas moléculas de iodo, né, em pequenas nuvens, e elas vão se aglomerando, e aonde faz muito tempo que não chove, começa a chover. Aqui no Brasil tem empresas que fazem isso, tá? Se não me engano, passou recentemente uma reportagem, não sei se eu vi pela internet ou se eu vi na televisão. Mas, para vocês terem uma ideia, amados, que nossa preocupação não precisa estar nos sinais que estão aparecendo nos céus, como lua de sangue, eclipse solar, eclipse lunar, datas judaicas, isso, aquilo, outro. A nossa preocupação, amados, é estarmos realmente voltados a ver o que o próprio homem está fazendo, aonde está caminhando a nossa sociedade. E você pode ver, amados, que as coisas estão caminhando sempre para tentar unificar tudo, tá? Estão tentando unificar a moeda, estão tentando unificar, no caso, o comércio. E isso sim, é uma preparação para o anticristo. Isso sim, é algo que vem fazer com que você possa estar... Esses são sinais nítidos de que realmente estamos no final dos tempos. Essa tentativa de unificação, né? Quem já assistiu recentemente, aí, agora acabou um pouquinho, né? Assistiu recentemente as reportagens de cartão de crédito. Né? Propaganda de cartão de crédito. O cara chegava lá, todo estrambiado, esquisitão, e ele chegava e pedia alguma coisa assim. Aí o atendente, o caixa, chegava, posso te dizer uma coisa? E todo mundo pensa que, né, tipo assim, parecia um cara lá todo roqueiro pedindo, sei lá, um negócio bem mauricinho, né? Bem, né? E aí ele pedia aquela coisa assim, e o atendente falava, posso te falar uma coisa? Aí todo mundo pensa que vai falar que aquilo que ele está pedindo não combina com ele, ou que aquilo que está pedindo está errado, né? Não tem nada a ver com ele. Ele fala, por que você não paga com cartão? O atendente fala. Ou seja, deixando a ideia de que quem usa dinheiro é bobo, quem usa dinheiro é antiquado, quem usa dinheiro, não, usa sempre cartão, porque a ideia é unificar, gente, a ideia é ter sempre algo em que você possa depender dessa situação de unificação, né? Não estou aqui de maneira nenhuma aqui levantando questões de teoria da conspiração, mas o nosso mundo
está caminhando para uma unificação. Você pode observar, né? O Mercosul, o mercado comum europeu, tudo é tentar fazer uma coisa só. Tudo é tentar levar para um propósito só. E é claro, esses são sinais do final dos tempos. Agora ficar preocupado com a lua, preocupado com isso, aquilo outro, amados, é só desviar a atenção. É só termos a nossa atenção desviada nesse sentido. E uma coisa que eu quero concluir aqui, amados, né? A hora já está avançada. Existem outros vídeos interessantes, né? Como eu falei, né? Desses professores, desses pesquisadores, são anos, amados, são 26 anos, o rapaz aí, ele estuda sobre o clima na Antártida, né? E uma coisa que eu estava observando sobre a camada de ozônio, né? Estava vendo ali, o buraco que eles dizem ter na camada de ozônio fica exatamente sobre a Antártica. Mas por que tem que ser sobre a Antártica? Porque ninguém vai lá, gente. Você conhece algum turismo para levar você para a Antártida? Você conhece pesquisadores que vão para lá, mas tem que gastar uma fortuna, não só no trajeto para chegar lá, mas se estabelecer lá. O lugar lá é geladérrimo. Então eles falam que a camada de ozônio, o buraco da camada de ozônio está lá na Antártida. Mas não tem quem pesquise isso, não tem quem possa comprovar isso. Né? E esses camaradas aí, estudiosos, falam, não, isso aí é balela, conversa para dormir. Nós vemos essa questão de controle do clima, mas você imagina que loucura que é isso? Então, que nós possamos compreender isso, né? Então há outros vídeos aí, numa outra oportunidade a gente vai estar acrescentando alguma coisa sobre esse estudo. E para finalizar, eu quero deixar uma palavra para vocês na Bíblia. Está lá em Atos capítulo 1. Essa palavra me consola, me conforta. Essa palavra não faz eu ficar pensando bobagem, não faz eu ficar preocupado com o que vai acontecer ou com o que está acontecendo. E eu quero que você possa entender essa palavra. Para finalizar, livro de Atos, lá no Novo Testamento, capítulo 1, a partir do verso 6. Tá? Algumas pessoas ficam, mas nós temos que saber os sinais do final do tempo. Querido, Jesus deixou algo bem interessante aqui, viu? Jesus deixou algo bem claro aqui. Atos capítulo 1, a partir do verso 6. E que você possa refletir sobre essa palavra. E se você está com Cristo, essa palavra vai servir de consolo, de conforto para você. Olha só o que diz o texto. Atos 1, verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus. Olha o que ele respondeu no verso 7, gente. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não vos compete, não interessa você saber se é o tempo agora, se é depois, se é tal dia, se é tal, não interessa isso para vocês. Isso está com o Pai, é de exclusiva autoridade dele. E olha o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E por que esse poder vai vir sobre eles? Porque esse poder vem sobre nós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Gente, para nós que temos Cristo no coração, não interessa se é hoje, se é amanhã, se é depois de amanhã, se é daqui a 15 anos, se é daqui a 100 anos. Não compete a nós ficarmos aí preocupados com tempos e épocas. Seja você um cristão de verdade, seja você alguém temente a Deus, seja alguém que esteja comprometido com o Senhor, e você não vai ficar preocupado com esse monte de coisa, não. Você encontra lá na internet, amados, um monte de coisa, né? Inclusive essa teoria, né, da conspiração, aquela coisa toda, né? Você encontra muito material nesse sentido ali, mas não adianta, para que ficar aí enlouquecendo com isso? Faça o seu papel de cristão, seja testemunha de Jesus, seja testemunha do Senhor,
ande com Deus, leve a sua casa, a sua família, os seus entes queridos, seus parentes, seus amigos, leve os seus colegas a conhecerem que existe um Deus vivo e que aqui não é a nossa morada final. Jesus disse: vou-los preparar lugar, e assim que eu preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês. Então, querido, tem esse eclipse lunar, né? Acredito que vai ser um espetáculo, tá? Vai ser realmente uma noite linda. Imagine a lua bem pertinho, vermelhona, né? Não tem o porquê você se assustar, tá? Se assuste mais com o que os homens estão fazendo, o que os homens estão planejando, o que os homens estão tramando para unificar, porque quando, amados, houver rumores de paz, tomem cuidado. Jesus disse também, nos deixou um alerta muito profundo. Ele disse que o dia vai vir como um ladrão. O que significa isso? Significa, se você soubesse o dia que o ladrão fosse entrar na sua casa, o que você ia fazer? Tomava um pitbull, né? Hoje ele não escapa, né? Ou no mínimo você nem saía de casa. Mas o ladrão vem como, gente? Vem no dia que você está esperando. Vem da forma que você menos espera. Mas se você tem Cristo no seu coração, se você tem um compromisso com Jesus, isso vai fazer uma diferença tremenda. O ladrão não vai te surpreender. Amém? Eu espero ter esclarecido alguma coisa, né? Em vez de confundir mais você. Mas não fica preocupado com a lua de sangue, não, tá? Ela só está vermelha por causa dos raios solares, tá? E pelo fato dela cair, né, na festa dos tabernáculos lá em Israel. Vocês viram, mas que nem lá em Israel eles vão conseguir ver isso, né? Dentro da visão da onde vai poder se ver esse eclipse lunar, o Oriente Médio não vai ter essa visão. Não vão saber por causa que em outros lugares, no caso, vai ser visto, né? Mas no Oriente Médio não vai, eles não vão conseguir ver a lua de sangue. Lá em Israel eles não vão conseguir enxergar a lua de sangue da maneira que nós vamos enxergar aqui. Então não se preocupe com esse tipo de acontecimento no céu. Se preocupe sim com aquilo que os homens estão planejando, o que os grandes estão planejando, o que gente, né, está aí, no caso, desenvolvendo essas ideias, né? Pesquisa na internet ali alguma coisa, vê quem está sendo entrevistado, quem está entrevistando, né? Para poder fazer realmente aí uma avaliação correta, querido. Não vá na onda de qualquer comentário, não vá na onda de nenhum sensacionalismo, mas esteja realmente firme aí. Amém? Fecha a sua Bíblia, sentado mesmo, fecha os teus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, te pedimos que através do teu Espírito Santo o Senhor possa dar continuidade ao entendimento, ó Pai amado, das coisas que estão acontecendo, das coisas que estão por acontecer. Meu Deus, o Senhor sabe, ó Pai amado, o propósito do meu coração, que em nenhum momento há aqui, ó Pai, a ideia de trazer qualquer alarde, trazer qualquer sentimento de pânico, mas aqui é trazer a Tua palavra, Senhor, ó Deus, pois todos aqueles que estiverem com a Tua palavra estarão firmes, ó Pai amado, diante de qualquer circunstância. Que aqui, ó Pai amado, o Senhor esteja tocando nesses corações, o Senhor esteja, ó Pai amado, despertando, e ó Pai, que tudo isso que está acontecendo seja cumprimento de profecias. Isso só prova, ó Pai, que o Senhor é que está no controle. Então vem também controlar a nossa vida, vem também dirigir a nossa vida, vem também nos ensinar, Senhor, ó Pai, e possamos assim, ó Pai, corresponder, ó Pai, àquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, se alguém aqui que ficou na dúvida, se alguém aqui, ó Pai amado, que ficou com medo, o Senhor possa visitar, ó Pai amado, essa pessoa agora e dar a Tua paz, ó Pai, e dar a convicção de que se ela está com o Senhor, nada de mal irá lhe acontecer.
Então abençoa, ó Pai amado, e dirige a cada um aqui. Que cada um possa ter um compromisso contigo, possa entregar a vida a Ti, Senhor, ó Deus, e seguir ali a Tua vontade, ó Pai. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Então, nosso papel não é ficar preocupado com tempos e épocas. O nosso papel é ser testemunha de Jesus. Amém? Preenche o seu coração dessa maneira, meu querido, e você não vai ficar preocupado aí com o anticristo, com o final do mundo e outras coisas mais, não. Você vai ficar preocupado em agradar o seu mestre, em agradar o seu Senhor. Amém? Vamos aos avisos rapidinhos aí, não? Ligeirinho. Amanhã, 8h30, gente. Ceia do Senhor, tá bom? Às 8h30 da manhã temos a ceia do Senhor, seguida do café da manhã. Você que se batizou aí e não sabe como vai, né, como é que funciona o café da manhã, você traz um bolo, um pão, né, uma chocolatada, uma garrafa de café, enfim, né, algo que venha acrescentar e repartir com os irmãos num café muito gostoso depois da ceia, amém? Ensaio da coreografia está marcado amanhã, independente de ter ceia, está marcado para as 3h da tarde, ok? Às 18h temos a classe para o batismo, né? Então você que tem interesse aí de conhecer, né? Uma coisa importante, deixa eu falar um negócio para você que talvez está participando da classe. Fala, então, se eu participar da classe, eu tenho que me batizar? Não. Aqui ninguém é forçado a nada. Você faz sabendo o que você está fazendo, tá certo? Mas tem um detalhe, tá? Você fazendo a classe, você não é obrigado a se batizar. Mas para você se batizar, você é obrigado a participar da classe. Tá certo? Deu para entender? Amém? Você pode participar do curso todo e falar, não quero me batizar, a gente vai respeitar a sua vontade sem problema algum. Mas se você não participar da classe e querer se batizar, não vai dar. Tá bom? Então que você possa participar, né? Se você, não sei se estou em dúvida. Participa da classe. Você não vai ter nenhuma obrigatoriedade em se batizar. Mas é preciso, para se batizar, participar da classe, ok? Células de comunhão, no meio da semana, nós temos de quarta, quinta, terça-feira também, se eu não me engano. Tá? Tem alguma célula de comunhão, pesquisa onde tem uma pertinho de você e esteja ali se informando, ok? Esse treinamento aí, amados, para novos professores de crianças, tá certo? Tá? Procura a pastora Luciene, conversa com ela, você que tem interesse aí, né? Tem que ser batizado, tem que ser membro da igreja. Então procure a pastora Luciene, você tem interesse de cuidar das crianças. Nós temos 4 classes infantis. Enquanto você está assistindo o culto, tem professores cuidando das crianças, berçário, pequeninos, juniores e uma classe primária também. De 1 ano até os 11, amados, tem classe para essa turminha aí, tá certo? Precisamos de professores, ok? Hoje, dia 19, amados, temos aí o Gustavo, que faz aniversário, puxem a orelha dele, mas cada puxão é um presente, viu? Então, cuidado que você vai puxar, tá bom? Tem o Gustavo, o Décio também faz aniversário hoje, a Mirelle faz aniversário hoje, tá certo? Amanhã, por enquanto, não tem ninguém, caso está desatualizado aí, seus dados não estão aí, você nos comunique, tá bom? E aí começa a semana, né? Com a Alícia Sega, que é a filha ali do Cristiano, né? Juntamente com a Mariana, né? E aí vai seguindo, né? Alice Bacarim. Alice Bacarim é o que? Sua avó? Sua avó, né? Então, Alice Bacarim, a avó do Bacarim. Aí tem o Flávio Gomes, que é o esposo da Débora, tá? O Marcelo Alonso é tio do Gustavo, né? É isso? É, né? É o tio do Gustavo, né? Aí depois tem a Duda, que é a filha do Adão. Tem a Zilda, que é a mãe da Tatiana. E a Benedita Alves, que é a mãe do Fábio, se eu não me engano, é a mãe do Fábio, o Magrão. Se eu não me engano. Tá certo? É, né? Então tá aí. Os aniversariantes fechando o mês de setembro. Vamos colocar de pé, amados, aproveitar, orar, pedir a bênção aí para essas vidas. Tá aí o nome da Dona Eva, o nome da Tereza, né? Pessoas que estão passando momentos difíceis aí, complicados, tá certo? Né? E que Deus possa abençoar. Estenda suas mãos aqui à frente. Avisos acabou, né, gente? Amém? O pessoal que está aí? Acho que sim, né? Então tá bom. Pai de amor, em nome de Jesus, eis aqui essas vidas, ó Pai amado, que estão sendo colocadas, ó Pai, nessa listagem aqui, ó Pai, nesse telão. Algumas nós conhecemos, outras não sabemos quem é, mas o Senhor conhece todas elas, ó Pai. Sejam aquelas que estão próximas, aquelas que estão longe. O Senhor, Pai, venha visitá-las nesse momento e venha agir sobre a vida delas, ó Pai. Traga ali, ó Pai amado, uma unção de cura, uma unção, ó Pai amado, de restauração, uma unção de libertação. Traga, ó Pai amado Deus, ali, ó Pai, as condições para que toda dificuldade, todo problema, todo o mal seja por Ti repreendido, Senhor, ó Deus. E essas pessoas sejam livres, ó Pai amado Deus, para escolher a Te servir, escolher a andar contigo.
Abençoe cada uma delas, ó Pai. Visita aqueles que estão enfermos, cura com a tua mão de poder, com a tua presença. Restaura o físico, a alma e o espírito, Senhor. Nós aqui oramos, ó Pai amado, e te pedimos em favor dessas vidas. Te agradecemos por cada vida que está aqui, ó Pai amado, e visita também cada lar que aqui está sendo representado. Nos abençoe. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido.